Bom dia pessoal, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo e da parte do bendito Consolador, o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para darmos início à nossa célula, ao nosso discipulado radical, tá? Hoje temos a soma de 255 inscritos no nosso canal Divina Semente, E isto me diz que nós já temos uma célula muito grande, Nossa célula será formada por gente de todo o Brasil e até do mundo. Gente, nós já temos pessoas nos acessando ali da Espanha, temos pessoas lá no Japão, temos pessoas nos Estados Unidos. Quer dizer, gente, nossa célula tem tudo para se tornar gigantesca, tá? Temos muita gente lá em Diamantino, em Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Lucas do Rio Verde, Barra do Garças, São José do Rio Claro, enfim, em muitas cidades do Mato Grosso. Mas não temos gente só ali no Mato Grosso, não. Temos pessoas lá em São Paulo, minha família que reside ali em Atibaia. Temos pessoas lá no Mato Grosso do Sul, lá no Paraná. Temos gente no Rio de Janeiro, gente espalhado, e temos muita gente também aqui na nossa grande Rondônia, ali em Ji-Paraná, aqui em Porto Velho, lá em Vilhena, lá em Rolim de Moura, lá em Presidente Médici. Lá em Presidente Médici temos a irmã Yolanda, Nós temos gente lá em Jaru, ali pertinho, depois de Jaru, meu Deus, eu esqueço. Sim, Ouro Preto, enfim, nós temos muita gente nos dando essa atenção especial, tá? Gente, eu quero dizer com muito carinho que todas as pessoas que estão junto conosco aí no nosso discipulado radical, quero dizer que é com muito amor, com muita alegria que eu estou aqui preparando este material para a gente meditar nele e crescer em graça, tá? Em graça. Quero mandar aqui nesta gravação, quero mandar um beijo no coração do nosso pessoal ali em Extrema, lá na cidade do nosso amado irmão, amigo, companheiro de luta, nosso querido irmão Gênesis Evangelista, pastor da Igreja Missionária Unida, ali em Extrema, tá? Nós temos a alegria de poder contar com toda esta gente linda e faminta de Deus, Eu louvo a Deus porque o pessoal tem entrado em contato conosco, pedido: pastor, por favor, manda material para a gente, nós precisamos muito do seu conhecimento, daquilo que Deus lhe entregou. Dá uma esforçada aí e nos abençoe. Observe bem, gente, nós entendemos que se cada um dos nossos seguidores e participantes aqui do canal Divina Semente e do nosso discipulado radical, se cada um de nós tomarmos a responsabilidade de fazer esse canal crescer e também de partilhar o conteúdo dele, nós vamos atingir logo muita gente, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Nós temos gente lá na África, gente, o irmão José Mozenho, lá na África. Temos gente dando atenção e querendo ser
instruído na palavra de Deus, tá? Nós vamos fazer o possível para compartilhar o nosso canal e iremos então além das fronteiras do Brasil e assim traremos muitos filhos à glória. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero dar o meu muito bem-vindo a todos e espero em Deus que a nossa célula seja uma bênção. Lembro que quando o Senhor Deus pega Abraão lá de Ur dos Caldeus e o envia para Canaã, a maior missão de Abraão a partir de então seria se tornar uma bênção de Deus para aquela terra. E eu sempre tenho orado ao Senhor meu Deus e dito para o Senhor que o desejo do meu coração é ser consumido na sua obra, é estar o tempo todo ligado nos 30 para fazer conhecido, para fazer reconhecido, para fazer aclamado o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho. Você já ouviu falar de radicais de Deus? Então, nós vamos começar por aqui, porque o nosso estudo desta manhã, o estudo da nossa célula, é um estudo dentro do contexto do discipulado radical. Então, muitas pessoas poderiam perguntar, pastor, o que significa isso? Então, radicais de Deus são aquelas coisas que Deus não abre mão por ninguém, né? Estas coisas, elas são simplesmente inegociáveis. Deixa eu dar um exemplo para nós aqui. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Aqui nós temos um radical de Deus. Esse de modo algum, tá certo? Quando a palavra de Deus dizer que não tem mais jeito, é porque não tem mais jeito. Quando a palavra de Deus diz até, é porque é só até ali, né? Nós olhando lá na igreja primitiva, nós antes do Senhor Jesus ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com poder. E o Senhor determinou com muita clareza, era só até. Só que o que aconteceu? Depois de sua assunção, lá no dia do Pentecostes, a promessa do Espírito Santo se cumpriu na vida da igreja. E ali o até de Deus foi determinado. Ali acabou o tempo. Não era mais para ficar em Jerusalém. Era para sair pelo mundo anunciando que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento e que seria que era, né, o Salvador do mundo. Mas a igreja primitiva, ela gostou muito dos confortos de Jerusalém e permaneceram naquele lugar. Aí o Senhor foi obrigado a mover uma perseguição contra a igreja, para que a igreja saísse do esconderijo e fosse às nações anunciar a palavra de Deus e o Deus da palavra. Nós vemos aqui, vamos estudar com paciência, com bastante calma. Nós vemos nesse se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Deixa eu explicar o que esse radical está dizendo. Webster,
Você é casado com Dona Angelina Moura da Silva Moraes. Você é casado com ela já há 30 anos. Tem um negócio, Epson, que eu quero que você saiba. Aqui do lado da sua casa tem um espírita que é tão casado quanto você. Do outro lado aqui tem um católico. Aqui no fundo da sua casa tem um macumbeiro. E ali atrás tem um budista. Tem um negócio, Epson. Se esse pessoal tratar as suas esposas melhor do que você, que é meu servo, que é cristão, que diz que é seguidor do meu filho Jesus, que diz que é estudioso da minha palavra, se eles tratarem as esposas deles melhor do que você, de maneira nenhuma, Webster, você vai entrar no reino de Deus. Webster, eu te abençoei e te dei 3 filhos, a Aques, ao Aleph e o Asaf. Esse pessoal que eu disse que está aqui em volta da sua casa, se eles tratarem os seus filhos, cuidarem dos seus filhos melhor do que você, Webster, de maneira alguma você entrará no reino de Deus. Gente, radicais de Deus são aquelas coisas que Deus não abre mão por ninguém. São coisas inegociáveis. E como eu estou dizendo aqui, se a palavra de Deus disse até, é porque é só até. Se a palavra de Deus dizer acabou, não tem mais nada que possa ser feito. Então os radicais de Deus, eles são necessários para que aqueles que confessam a Cristo e se propõem em segui-lo, não sejam enganados por ninguém e nem por si mesmos, tá? Porque dizem que o pior enganador é aquele que engana a si mesmo, tá? Observe bem, nós vemos aqui uma coisa assim muito interessante, que essa tendência ao engano, né? Lembra daquela frasinha aqui no Brasil que se tornou falada na boca de todo mundo? Me engana que eu gosto. Lembra disso? Pois é, tem gente que gosta de ser enganado. A palavra de Deus, ela diz que os ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Observe bem, muitas pessoas se enganam acreditando que com Deus existe a possibilidade de dar aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Se tornou famoso no mundo inteiro essa cultura de corrupção dentro do Brasil, onde aqui no Brasil, segundo o que se fala por aí, você consegue dar um jeitinho bem brasileiro em tudo aquilo que você quiser. E muitas pessoas criados dentro dessa cultura, quando vêm para o Evangelho, chegam na igreja, acreditam que com Deus também vai ter como dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho na situação, né? Um dia Israel acreditou nisso, né? Acreditou que poderiam viver de maneira dupla, poderiam viver de maneira bem descompromissada, né? Quando eles estavam, né, fazendo uso desta mentira, acreditando que ela fosse verdadeira, Deus toma o seu profeta Elias e o envia até a eles. E quando Elias reúne o povo de Israel lá no Monte Carmelo, ele chega dizendo para a nação: parem de cochear entre dois pensamentos. Parem de cochear entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu. Agora, se é Baal que é Deus, então vão servir a Baal. Vão servir a Baal. Foi isto que Elias entregou para Israel, tá? Simplesmente
porque Israel estava acreditando que poderia viver essa vida dupla, servindo a Deus e servindo a Baal ao mesmo tempo. Querido discípulo, você que está me ouvindo nesta oportunidade, deixa eu te dizer em nome de Jesus. Nós aqui na frente, nós vamos estudar sobre a doutrina, a maior doutrina neotestamentária, tá? Que é a doutrina do senhorio de Jesus. Nós vamos estudar sobre isso aqui no nosso discipulado radical, e você vai ter que deixar o Espírito Santo te convencer que se o Senhor é Deus na sua vida, você vai ter que passar a servi-lo direito. Você vai ter que passar a servi-lo de maneira mais concisa, tá? Hoje nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Por isso precisamos nos definir com urgência, tá? Precisamos nos definir com urgência. As igrejas, elas estão cheias de gente, vazias de significados. Eu li o livro Autoridade Espiritual do Whitman Nee, e tem uma coisa lá que me chama atenção logo no início do livro, quando o Whitman Nee diz que é possível uma pessoa servir a Deus doutrinariamente e servir a Satanás em princípio. Misericórdia, não é isso? Então, e eu concordo com aquela palavra do Whitman Nee. É possível uma pessoa servir a Deus doutrinariamente e a Satanás em princípio. Aí Jesus vem até nós e diz: vocês não podem servir a dois senhores, lembrem-se disso. Aí, voltando a Elias, se o Senhor é Deus, servi-o, tá? Serviu, não está dizendo segui-o, não é seguir, é servir, servir de maneira bíblica. Jesus diz que aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então veja bem, quando nós falamos isto, que a igreja de Jesus, ela está cheia de gente vazia de significados. É muito preocupante. É muito preocupante essa história, essa ideia, né? Na verdade, não é nenhuma história, nenhuma ideia, é uma realidade. É muito preocupante essa realidade, tá? E como nós não tampamos o sol com a peneira, é o que a gente tem percebido. Nós temos estado no meio do povo de Deus e temos percebido que está sendo assim, né? As igrejas estão cheias de pessoas vazias de significado. E o meu conselho a você é este: que 1000 desse tipo de gente caiam à tua direita e que 10.000 à sua esquerda, mas que você não seja atingido, né? Que você não seja uma destas pessoas, mas que o Senhor Deus tome a sua vida e comece a trabalhar para fazer de você um verdadeiro discípulo do Rei Jesus, tá bom? Veja bem, nós vemos que as pessoas, elas estão precisando de receber a graça de Deus para não cair nas malhas do relativismo. Que o Espírito Santo de Deus restaure em nós os absolutos de Deus. Eu quero ler com você um texto bíblico em Atos dos Apóstolos para darmos entrada à nossa célula de hoje. Atos capítulo 5, versículo 41 e 42. A palavra do Senhor diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se
de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tá? Que está o nosso texto básico, tá? E nós vamos perceber, gente, que lá na grande comissão, lá no Ide por todo mundo, ordenado por Jesus, uma missão foi estabelecida para a igreja. E esta missão da igreja, lembrem, quando Deus pega Abraão e tira Abraão de Ur dos Caldeus, dá a ele uma missão. Qual era a missão de Abraão? Se tornar bênção de Deus lá em Canaã. Se tornar bênção para todas as pessoas lá em Canaã. Agora, quando o Senhor Jesus sobe aos céus e deixa aqui a responsabilidade de evangelizar o mundo, o Senhor entrega uma missão muito grande para a igreja, e esta missão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Observe bem que a obra de Deus, essa obra singular de fazer discípulo, ela é muito necessária, né, quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus, porque esta obra ela se subdivide em duas partes fundamentais. Primeiro, a obra que Deus deseja fazer por meio de nós. Essa obra que Deus quer fazer por meio de nós é o evangelismo do mundo, é a cura das nações, é a libertação dos povos, né? É aquela obra que nós fazemos através de atos proféticos, de mensagens. Olha bem, hoje eu estou aqui preparando esse material para enviar para você. Esta obra, que é a obra que o Espírito Santo está fazendo por meio de mim. Mas tem uma outra obra que, se não for feita com precisão, esta aqui que eu falei, que é a obra que Deus quer fazer por meio de mim, ela pode ser terrivelmente danificada, prejudicada, simplesmente porque a segunda obra de Deus não é uma obra qualquer, é a obra que Deus quer fazer em mim. Se eu não deixar o Espírito Santo completar a obra que Ele começou a fazer em mim, a obra que eu for fazer, que Ele for fazer por meio de mim, será uma obra deteriorada, uma obra sem consistência. Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer a obra em mim. O que é esta obra que o Espírito Santo quer fazer em mim? A obra que o Espírito Santo quer fazer em mim é esta: remover da minha vida tudo aquilo que coloca os grandes planos e projetos de Deus em risco. Tipo assim, tem mentira na sua vida? O Espírito Santo vai querer remover esta mentira. Tem prostituição na sua vida, tem vícios. O que tiver na sua vida, confusão de rosto, tudo isto que prejudica a nossa vida, o Espírito Santo vai querer remover, e você vai ter que permitir isso. Você vai ter que cooperar com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época de modismo, onde muitos dizem: fulano, beltrano e ciclano é meu discípulo. Só que quando vamos conviver com tais pessoas, as mesmas nada sabem sobre discipulado, e uma boa parte delas não é discípulo de ninguém. Tá? Então você talvez esteja dentro desse contexto, e o Espírito Santo quer resolver isso na sua vida. Nós precisamos resolver esta questão imediatamente. Como posso fazer isso? Bem, veja bem, tomando consciência
de que a igreja de Jesus é formada por discípulos. A igreja de Jesus, ela é composta de discípulos. Se alguém não está sobre o discipulado de alguma pessoa, o mesmo não é apto para discipular ninguém. E indo radicalmente ao âmago da situação, podemos dizer assim: se alguém não tem um discipulador, o mesmo pode até fazer parte de um segmento religioso e de uma denominação, mas da igreja de Jesus ele não faz parte. Por favor, coloca aí a sua mente para funcionar, por favor. E tem um problema. Tem gente que muda de igreja igual muda de camisa, e tem gente que, por não ter um espírito de submissão, nunca deixará alguém discipulá-la. Quando aquela pessoa que Deus escolheu para discipulá-la para o Senhor apertar o cinto, esta pessoa espirra, ela logo sai do discipulado dessa pessoa e já começa a ficar aberto para que outro venha discipulá-lo. Tá? Eu não me importo com pessoas que saem do meu discipulado e correm para outro. Não me importo com isso. A minha oração é que aquela pessoa um dia se defina em Deus e pare de ser essa coisa, essa aberração, tá? Observe bem, se alguém não tem um discipulador, o mesmo pode até fazer parte de um segmento religioso, pode fazer parte de uma denominação, mas da igreja de Jesus ele não faz parte, tá? Porque a igreja de Jesus é composta de discípulos. Portanto, quando uma pessoa dizer que quer discipular você, você precisa criar coragem e perguntar para ela: quem está discipulando você? Se ele não tem discipulador, se ele não tem um mentor a quem prestar conta, ele é o famoso discipulador sem mestre. Afasta-te dele. Afasta-te dele. Diga para esse indivíduo e buscar a turma dele. Não abra sua vida para ele entrar com a vida dele. É aquele caso. A nossa maior mensagem tem que ser a nossa vida. Uma pessoa que tem o seu casamento destruído, essa pessoa que deixou o maligno, ela não tem nada para falar para mim acerca de família. Uma pessoa que tem as suas finanças desorganizadas não tem nada para falar para mim sobre finanças. E uma pessoa que não tem um mentor, que não está debaixo do mentoreamento de alguém, esta pessoa, ela não tem condições de me discipular. Não tem. Nós vamos observar aqui: se ele não tem discipulador, se ele não tem a quem prestar conta, se ele é o famoso discipulador sem mestre, afasta-te dele, tá? Afasta-te dele, pois esta pessoa é um perdido dentro da igreja. A ideia central do discipulado, gente, é mentoria, tá? A ideia central do discipulado radical é mentoria. No corpo de Cristo, na igreja de Jesus, não há discípulo sem mestre, não há discípulo sem mentor. Talvez alguém se ache um tanto capaz, grande demais, autossuficiente demais, a ponto de não precisar de um mentor. Vamos ver o que a palavra de Deus fala desse indivíduo que pensa assim? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Se alguém ensina
alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Tá? 1 Timóteo 6,3. É soberbo e nada sabe. Então, em nome do Senhor, isso aqui se encaixa naquela pessoa que se acha o bambambam, né? O último biscoito do pacote, tá? Aquele indivíduo orgulhoso, vaidoso, presunçoso, que parece ter aparência de piedade, mas ele nega a eficácia dela. Destes, afasta-te, é o que diz a palavra do Senhor, né? Então, nós vamos observar, queridos, em nome do Senhor Jesus, que nós temos em Paulo um grande exemplo, porque segundo a lei esse homem foi discipulado por um rabino judaico de maior categoria, Gamaliel, né? Gamaliel se tornou famoso por causa de Paulo, porque Paulo reconheceu a grandeza da participação da vida desse homem, dos ensinamentos desse homem na sua vida. Quando ele se converteu, não deu mais para continuar aos pés de Gamaliel, mas o lugar de Gamaliel na vida de Paulo teve que ser preenchido, não ficou vazio. Paulo não foi um discípulo de Jesus que não teve mestre. Barnabé foi a pessoa escolhida por Deus para agora discipular Paulo dentro da ótica do reino de Deus. Gamaliel discipulou Paulo dentro da ótica da velha aliança, tá? Mas agora, quando Paulo se converte, ele não fica com aquele espaço de Gamaliel vazio. Deus substitui, coloca alguém com cacife para discipular Paulo e instruí-lo no conhecimento daquilo que agora a nova visão dos céus estava estabelecendo, tá? Então, veja bem, Paulo na lei teve um mentor, Gamaliel. Após sua conversão, precisou de um mentor segundo a ótica da graça. Aí Deus incumbiu a Barnabé, o filho da consolação, a missão de discipulá-lo. A lição que aprendemos aqui é que ninguém no corpo de Cristo, que ninguém na igreja pode se dar ao luxo de andar sozinho sem prestar conta a alguém. Amém? É isso mesmo. Que Deus em Cristo Jesus, nos ilumine para discernirmos este bendito tempo de aprendizado. Tá ok? Daqui a 2 dias, né, nós estaremos postando outro vídeo dando continuidade exatamente daqui, deste ponto que estamos parando. Nós vamos aqui concluir o nosso vídeo, vamos concluir a nossa célula orando juntos e pedindo a Deus a graça da mente de Cristo para podermos entender o profundo e o escondido de Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor que Tu estejas indo de encontro com cada uma dessas pessoas que vão estar participando dessa célula nossa. Eu quero pedir a Tua graça abençoadora e clamar ao Senhor, meu Deus, para que Tu abras a mente de todos aqueles que fizerem participação dessa célula do evangelismo, do discipulado radical, e que estas pessoas venham se comprometer profundamente com Teu reino, com a Tua palavra, Senhor. Que Tu os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.